Olá, meus amores, estamos com mais um vídeo aqui no canal do Tato Leal com uma das minhas mais recentes pinturas. E neste vídeo um time-lapse de algumas partes desta nova obra que eu realizei. Eu gostaria de dividir com vocês um pouco do processo, tá bom? Vou tentar ser um pouco breve para deixar o vídeo muito longo, mas também gostaria de passar um pouco para vocês da maneira como eu pintei esta tela e poder compartilhar com vocês um pouco do meu aprendizado para vocês, que uma troca vai ser sempre bacana entre nós. De antemão, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui no canal, nos comentários, nos vídeos, tá bom? Estou sempre respondendo o mais depressa possível cada um de vocês, tá bom? Esta pintura ela tem muitos detalhes, tem muitos objetos isolados, independentes. Tem figura humana, comidas, plantas. Então, para fazer um vídeo bem detalhado sobre esta obra, seria um vídeo bem longo. É uma das pinturas mais detalhadas que eu já realizei. Então, eu registrei em vídeo uns detalhes mais primordiais para vocês. Tem uma figura de um homem, que foi mais ou menos por onde eu comecei esta obra. O processo dele foi até tranquilo. É um detalhe do ombro dele e um pouco do perfil do seu rosto. Não pega o seu rosto como um todo, porque tem uma rosa na frente da sua face, mas o processo de detalhe, mesmo assim, ainda é bem minucioso, apesar de não ter os olhos, nariz e boca, mas é bem interessante você acompanhar o processo da pele dele, da textura da roupa também, como eu realizei. Ele está basicamente com um terno e tem um detalhe da luz também, quando vocês podem ver que eu deixo mais forte, marcado com um branco de titânio, tá bom? Marcando um pouco da luz para destacar a silhueta do contorno do terno do homem. A mesma coisa eu fiz com o cabelo também, destacando alguns detalhes de luz na lateral e no penteado acima. O rosto dele não há muitos detalhes, apenas o tom de pele, porque como eu falei de antemão, já estava coberto seus olhos, nariz, boca, sobrancelhas, tudo. Mas o tom de pele também é muito minucioso, detalhado. Vocês têm que ver como é a questão da sombra, bem mais próximo. A rosa está bem escuro, porque isso dá uma profundidade, dá uma questão maior de realismo. Então é importante ter esse controle com a sombra na face do homem, destacando onde há menos luz e onde há mais luz. Isso dá um destaque bastante quando for fazer a rosa mais à frente. Os detalhes vão surgindo aos poucos. Vocês vão vendo como vai criando vida a cada detalhe que você vai fazer na pintura. É muito gostoso esse processo. Vocês vão acompanhando aos poucos. Quando vocês fazem a sua pintura, você vai se autodescobrindo enquanto ela está construindo. Você vai vendo como é que ela vai se criando ao mesmo tempo sozinha. Meio que algo meio termo, um pouco disso. Você tem o controle total dela, mas ao mesmo tempo ela parece que tem vida sozinha. É muito bom isso. Após a pintura do homem, eu já tinha feito algumas rosas atrás dele, como vocês já podem ver, mas eu registrei em vídeo as rosas das sequências que estão na frente do homem, tá bem? Então, mais à frente eu vou comentar um pouco sobre elas, que basicamente tem o mesmo sentido das rosas anteriores que estão atrás dele. É uma pintura com muitos detalhes, uma obra, no entanto, surrealista, não tem um cenário muito específico e incrível de se ver. É uma mistura com objetos isolados que se entrelaçam um com o outro e em tamanhos desproporcionais da realidade, por exemplo. Uma figura humana está ao alto, de uma paisagem onde tem algumas montanhas, algumas pedreiras com um rio passando. Então, essa junção de uma imagem com a outra fica bem interessante você colocar. É uma mensagem um tanto poética este quadro, então eu gosto muito de fazer essa mistura de um cenário com o outro, fugindo um pouco da realidade também, no sentido de tamanhos de figuras. Você pode observar também que antes de iniciar a pintura, eu também coloquei alguns pedaços de textos. Isso também soma muito com a pintura, passa uma mensagem somada às imagens que eu desenhei e pintei na sequência. Então eu gosto muito de criar também alguns quadros colocando
essas colagens desses pedaços de textos isolados, espalhados pela tela, porque para mim, em particular, criam uma junção com a imagem final. Mas isso é peculiar, cada um lê da sua forma. A imagem a seguir que eu estou detalhando são as uvas. Foi uma parte que eu decidi filmar para vocês, que eu acho que eu não trabalhei em outros vídeos aqui no canal. As uvas, gente, é muito bom trabalhar, apesar de ser muito mais detalhado ainda do que as outras frutas, por exemplo, o abacaxi, mas que eu já fiz de antemão antes, né? As uvas, realmente você tem que fazer uma por uma. E cada uma é totalmente diferente da outra, nunca vão ser parecidas ou próximas em questão de sombra e luz, porque elas têm profundidade diferente e estão em alturas e distâncias diferentes. Apesar de ter o mesmo tamanho, mas a luz em cada uma delas é de maneira isolada, então isso é muito interessante em se observar, tá bem? Eu já fiz as uvas roxas ao lado e estou agora trabalhando nas uvas verdes, e cada uma delas, como vocês podem ver, eu começo sempre pela sombra, pela parte mais escura, colocando um terra de cena queimada e um verde mais escuro, e aí depois eu vou jogando uma luz com um verde mais claro e um branco para dar uma luz mais forte nelas. Depois das uvas eu dei um pulo bem gigantesco no detalhe da pintura, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, mas outros detalhes eu posso fazer em uns vídeos mais isolados mais à frente. Gostaria de mostrar a vocês agora esse processo da origem da mulher abaixo das uvas, abaixo das frutas no total. Ela está como se fosse deitada na água. Para vocês verem como é que tem uma junção totalmente diferente da realidade, né? Um rio com as montanhas lá atrás e um homem no alto, né, das montanhas de tamanho bem gigante. A mulher está deitada na água com as frutas acima dela, espalhadas por todo o seu corpo, e a textura da sua pele foi basicamente a mesma que eu fiz para o homem. Não quis fazer uma diferenciação no detalhe da pele de cada uma deles, porque eu queria passar de alguma forma alguma semelhança um com o outro. Isso me pareceu importante fazer. E o processo também é a junção dos dois. A mensagem para mim, em particular, da forma que eu leio, é como se eles tivessem alguma semelhança, tanto o homem como a mulher. Então eu busquei muito isso em alguns detalhes. Basicamente, o cabelo já tem uma textura um tanto diferente, mas tentei deixar o mais perto possível o tom de pele, para passar que estão na mesma natureza no cenário, apesar de estarem distantes um do outro. Então, também tem que ter bastante cuidado com a luz e sombra. Vocês percebem que perto dos cabelos deixei um tom um tanto mais escuro, com um pouco de terra de cena queimada, para passar uma sombra que vou fazer uma rosa acima dela logo na sequência. Então tem que ter um pouco de sombra mais ali. E o resto do braço já joguei um pouco mais de branco, dando uma luminosidade na textura da pele dela, para deixar uma parte em que a luz realmente toca. Tem que ter sempre controle disso. Vocês podem perceber que sempre há um controle de luz e sombra. Isso deixa a pintura final de uma maneira absurdamente incrível. O controle total que o pintor tem que ter na questão de luz e sombra. Eu acho que é um tema importante que eu posso destacar num vídeo mais a seguir. Se vocês gostarem, você pode curtir o vídeo, tá bom? Eu já comentei em vários vídeos aqui, na verdade, mas nunca fiz um vídeo isolado com este tema, e é uma coisa muito importante de se fazer. Agora vocês estão conseguindo ver mais detalhado como é que está ficando o resultado final. A flor que está no rosto do homem, a sombra que eu tinha feito de antemão na textura da pele deles é por causa da flor que está bem no rosto dele, tá bom? Meus amores, obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui no vídeo que eu responderei o mais depressa possível, tá bem? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.